Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é como tomar boas decisões no trabalho. Cada vez mais a gente precisa tomar um número acelerado de decisões, porque o mundo é muito instável, tem mudanças radicais e a gente precisa o tempo todo estar decidindo o que eu vou fazer agora. Se a gente olhar para o histórico de decisões que a gente tomou, muitas vezes elas não servem porque o mundo externo está diferente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como eu posso tomar essas decisões mais acertadas, mais conscientes, que armadilhas eu tenho que evitar e como é que é um processo de tomada de decisão. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero conversar com você sobre como tomar boas decisões no trabalho logo depois da vinheta. Bom, o primeiro passo para a gente tomar boas decisões no trabalho é a gente saber o que a gente quer como resultado daquela decisão. Seja resolver um problema, seja atingir um sonho. Então, vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo da carreira. Antigamente, se a gente pensar 20, 30 anos atrás, uma pessoa ela entrava numa empresa jovem e ela ia progredindo na carreira nesta mesma empresa até se aposentar. Então ela não precisava tomar decisões sobre carreira. Era comum a gente ouvir as pessoas dizerem: para onde a empresa me mandar, eu estou indo. Quando a gente olha para a carreira de uma pessoa hoje, a gente descobre que as pessoas, em média, trocam de trabalho, de carreira, de emprego, de profissão umas 15 vezes durante a vida. É verdade também que a gente está vivendo mais, que a gente não está se aposentando cedo ou nem sabe se vai se aposentar. Então a gente também tem um período de trabalho que é maior. Mas isso envolve muitas decisões, né? E eu me lembro quando eu estava no início da minha carreira, eu tinha um bom emprego numa financeira e eu trabalhava na área financeira, trabalhava do lado de casa. E eu começava a trabalhar às 9 da manhã, ia a pé para o trabalho, né? Então o trabalho era muito tranquilo, eu gostava das pessoas com as quais eu trabalhava, mas o meu sonho era trabalhar com gestão de pessoas. E eu falei isso para um colega meu de faculdade lá dentro da Universidade Federal do Paraná. Falei o seguinte: nossa, como você é feliz porque você trabalha com gestão de pessoas, esse é o meu sonho. Ele disse: então vem comigo. E ele me colocou na frente de um cartaz e falou: tá aí a tua oportunidade. No cartaz estava escrito: Programa de Trainees em Gestão de Pessoas da empresa tal. E ele falou: ó, só que o prazo para entrega do currículo é amanhã, então você vai ter que ir lá amanhã entregar esse currículo, porque senão não vai dar tempo, o correio não vai dar conta. Então eu fui no outro dia, entreguei o currículo na portaria dessa empresa e através desta decisão eu acabei conseguindo participar desse programa de trainees, né, que fez toda a diferença na minha vida, foi assim um divisor de águas na minha carreira. Consegui ingressar na carreira dos meus sonhos, mas tinha alguns poréns, né? Eu fui para lá ganhando mais ou menos 40% do que eu ganhava na área financeira, então muito menos. E a empresa ficava em outra cidade. Então eu estudava à noite na Federal e durante o dia eu ia até a outra cidade de ônibus, pegava 2 ônibus no frio de Curitiba, trabalhava lá durante o dia todo, pegava 2 ônibus de volta, era longe. Ia para a Federal à noite, no outro dia era a mesma coisa, né? Então, assim, eu já falei várias vezes nesse canal que os sonhos têm um preço, né? Então, eu paguei o preço do sonho. E eu tive que decidir, eu quero ir para a carreira dos meus sonhos ou eu quero continuar numa situação confortável nesta financeira. Que eu tinha também uma carreira promissora, mas o RH desta financeira ficava no Rio de Janeiro, então eu sabia que eu não teria possibilidade de realizar o meu sonho, né? Muitas vezes a vida nos coloca esses dilemas e cada vez esses dilemas eles ficam mais acelerados, né? Então o mundo está em constante mudança, mudanças radicais. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeiro,
saber o que a gente quer como resultado dessa decisão. Segundo, eu posso colocar alguns pesos, né? Então, assim, quais são os meus critérios que vão me levar a decidir? Quanto vale para mim ter um bom salário? Eu aceito ter um salário menor para ir para a carreira dos meus sonhos? Quanto vale para mim trabalhar do lado de casa? Eu estou disposto a pegar 2 ônibus, ir até a cidade vizinha para trabalhar na área dos meus sonhos? Então eu tenho que estabelecer alguns critérios de decisão e pensar que peso tem cada um desses critérios na minha decisão. Bom, gente, tomada a decisão, deixa o outro caminho para trás, né? E esquece. Então você vai olhar daqui para frente. E a gente também tem que tomar cuidado com algumas armadilhas que aparecem no nosso caminho e que eu vou te contar na sequência. Bom, para a gente tomar boas decisões, a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas, né? Uma delas é o seguinte: a gente estabelece ali critérios, coloca notas, faz cálculos de qual é a melhor decisão e a gente esquece de ouvir a nossa intuição. Então, assim, a intuição ela é muito mal interpretada nas organizações e ela pode nos ajudar muito. Sabe quando assim é tudo perfeito, é a casa perfeita, a vizinhança é perfeita, tudo é perfeito, mas você sente lá no fundo do seu coração, da sua alma, que tem alguma coisa errada? Então, escute a sua intuição. Bom, a decisão assim ideal é quando a gente consegue equilibrar o racional com o emocional, então o cérebro com o coração. Quando isso não é possível, eu diria para você, escute o seu coração. Então assim, ó, por mais que racionalmente não parecesse fazer muito sentido largar um emprego estável do lado da minha casa começando às 9 horas, né? Mas não era na área dos meus sonhos. Então, assim, racionalmente, muitas pessoas me diriam: fica nesse emprego que é estável e tal. Até porque eu não contei antes, mas a empresa para onde eu fui trabalhar estava com gravíssimos problemas financeiros. Então, talvez eu fizesse todo aquele esforço e nem recebesse o meu salário. Mas mesmo assim, a minha intuição disse: vai que vai dar certo. E deu muito certo, né? Então, ouvir a nossa intuição é uma das coisas muito importantes. Uma outra coisa muito importante que pode ser uma armadilha é assim, ó. Eu estava disposta a acordar cedo, ir até a cidade vizinha, fazer todo esse esforço, ganhar muito menos, mas eu não estava disposta, por exemplo, a fazer coisas ilegais. E eu deixei isso muito claro na minha entrevista, no processo seletivo do qual eu participei. Então, assim, olha, eu acordo cedo, venho para cá, ganho menos, mas não me peçam para cometer ilegalidades, porque eu não vou fazer. E isso foi respeitado durante todo o meu período que eu estava lá e foi muito legal, assim. Então a gente tem que respeitar a nossa intuição, ouvir a nossa intuição e também respeitar os nossos valores, né? Uma outra armadilha que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala do processo de tomada de decisão é que muitas vezes a gente quer tomar a decisão sozinho. E às vezes, as pesquisas mostram também, né, que quando a gente toma decisões em equipe, essas decisões são muito mais acertadas. Então, qualquer tipo de decisão que você queira tomar, se você comparar as decisões individuais com as decisões de uma equipe que tem diversidade, você vai enxergar que as decisões da equipe elas são mais acertadas, mais precisas, porque tem mais gente olhando a mesma situação de ângulos diferentes. Mas vai chegar aquele momento que a decisão é sua e só sua, né? Mas consultar pessoas inteligentes é muito interessante. Mas a gente também tem que falar de outras armadilhas. A primeira é o neuromarketing, né? Então a gente tá o tempo todo sendo chamado a tomar decisões com base em estratégias comerciais que nos levam a consumir, a comprar, a trocar, né? Então, assim, a minha armadilha, uma delas é o seguinte: eu comprei lá um livro na internet, tô adorando o livro, e daí aquela livraria começa a me mandar: olha, achamos que você também pode ter interesse nesse.
E daí eu me seguro na simplicidade voluntária que eu já contei para vocês aqui e digo, Daisy, você não precisa desse livro. Quando você quiser ler o livro, quando você tiver tempo para ler este segundo livro, aí você compra. Fazer esse acordo comigo me ajudou assim muito a tomar a decisão de que livros eu vou comprar e de que livros eu não vou comprar, né? Então esse é o acordo. Quando eu tiver tempo para ler, eu compro, né? Então já deixei de comprar vários em virtude disso. A gente também tem gatilhos mentais, né? Então, existem até vários livros sobre os gatilhos mentais, que são estratégias que a área comercial usa para nos fazer ir lá e comprar, né? Então, por exemplo, são as últimas vagas, são os últimos itens, essa liquidação só vai acontecer até amanhã. Então, são muitos gatilhos que, se a gente não tiver um processo de tomada de decisão consciente, a gente acaba indo na onda e acaba consumindo coisas e tomando decisões erradas, né? Então, comprando coisas, por exemplo, que a gente não precisaria comprar. Então, essas armadilhas, elas são muito importantes, assim, a gente ter esse olhar para essas armadilhas, porque no final do dia a gente pode se arrepender. Meu, para que eu fui comprar isso? Ou para que eu fui trocar de emprego? Então é importante a gente estar consciente das nossas decisões. E para a gente estar mais consciente das nossas decisões, a gente tem que cuidar bem do nosso cérebro. Então, ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios, tomar sol, beber água. Então, todas aquelas dicas que todo mundo sabe, nem todo mundo pratica, né? Então, se a gente tiver hábitos saudáveis, o nosso cérebro também vai ser saudável. E vale lembrar também assim, ó, cuidado com os conteúdos que você consome, né? Então, se eu começo a consumir só coisas muito negativas, além de eu prejudicar o meu sistema imunológico, o que pode acontecer é que eu começo a ver o mundo de uma forma negativa. E as minhas decisões acabam acompanhando esse raciocínio. Então, aí a gente tem que tomar cuidado com os nossos modelos mentais, que eu já falei num outro vídeo aqui, que é modelos mentais, fonte de sucesso ou de fracasso. Então eu vou deixar o link aqui nos cards e também aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, para vocês poderem acessar. Por falar em acessar, eu queria te perguntar o seguinte, você já conhece o blog da Synchrony? No blog da Synchrony a gente tem um monte de artigos, temos vídeos, temos materiais lá. Vários deles você pode acessar gratuitamente e que podem te ajudar muito a tomar decisões mais acertadas na vida, na carreira, na gestão de pessoas, no exercício da liderança, nas negociações internacionais, enfim. Bom, pessoal, queria agradecer muito a você por ter ficado nesse vídeo. Queria te pedir para se inscrever no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário aqui. Você está tomando boas decisões no trabalho? Então deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.